coisa que pouco se fala ainda hoje em dia, quando o assunto é desenvolvimento de lideranças, é a importância dos líderes da companhia atuarem como professores em algum âmbito da vida, seja internamente na companhia ao conduzir algum tipo de treinamento interno ou fora, dando aulas numa universidade, por exemplo. Daí vem inclusive a pergunta: quantos líderes e quais são eles que hoje dão aulas e trabalham com vocês? E será que vocês estão estimulando para que mais pessoas sigam o mesmo caminho? Quando eu até faço essa pergunta, muita gente pensa: Wellington, é para melhorar a comunicação verbal? Não só para isso. É claro que melhora mesmo. Líderes que dão aulas, por exemplo, semanalmente, têm a capacidade de conduzir depois apresentações executivas de uma forma muito mais sintética, objetiva, direta, porque eles já têm essa tarimba de sala de aula, já estão montando apresentações como parte do seu cotidiano. Outros já que não trabalham assim ou não têm esse hábito, né, não têm o costume de dar aulas, já vão ter uma certa dificuldade. Então só por isso nós já deveríamos estimular? Sim, mas existem outros motivos. Um deles é o fato de que a sala de aula é um mundo à parte, né? Quando você tem que controlar uma turma de alunos, você está aprendendo sobre administração de conflitos, está aprendendo sobre gestão de pessoas, está conseguindo trazer a atenção de gente que muitas vezes no primeiro momento se desinteressa daquilo que você fala. E essas são questões importantes na vida de um líder, na sua rotina, no seu cotidiano, também fora da sala de aula. Outra coisa interessante é que líderes que dão aulas geralmente são pessoas mais coerentes, porque ele tem que verbalizar aquilo que amanhã vai ter que fazer. E essa incoerência que a gente muitas vezes percebe em algumas pessoas, em alguns líderes, dificilmente ocorre com quem está na sala de aula. Eu sei de alguns que tem, é verdade, mas o número é muito mais reduzido, porque ele tem uma cobrança interna de cumprir aquilo que ele está falando. É um baita gatilho mental, nós temos que vender algumas ideias ou recomendarmos boas posturas a outras pessoas. Nós nos sentimos cobrados a agir da mesma maneira. Isso controla até o nosso lado sombra, né? Que às vezes pediria um comportamento diferente. Tanto é que muitas vezes, para convencer pessoas a agirem de forma correta, a gente pede para que elas realizem um compromisso público. Por quê? Exatamente por isso. Quando elas falam para terceiros sobre coisas que elas não fazem, ainda elas se sentem compromissadas a seguirem na mesma direção. E a gente não pode esquecer que líderes que dão aulas se mantêm atualizados, porque eles estão estudando, eles estão tendo que rever conteúdos que muitas vezes conduziram no ano passado, eles estão tendo que montar slides e pensar de uma forma sintética, como que eu vou transmitir isso em 10 minutos, por exemplo? Eles estão tendo, por exemplo, que elaborar provas e ao fazer isso pensar, o que é relevante? O que eu preciso mensurar se as pessoas guardaram ou não? Tudo isso ajuda a compor o tipo de competência que vai resultar num bom desempenho da liderança num segundo momento. Por isso eu recomendo a vocês o seguinte: estimulem os líderes a darem aulas, por exemplo, numa universidade, uma vez por semana. Não estimula 2, 3, porque talvez eles vão se sentir muito atribulados com tantas e tantas tarefas que terão, né? Afinal de contas, a questão não é só chegar lá e dar aula. Você tem que preparar aula, você tem que preparar a prova, você tem que montar trabalhos, você tem que dar apoio aos alunos, mas aulas uma vez por semana são o tipo de atitude que ele consegue muitas vezes colocar na agenda e que vai ter um reflexo. Num primeiro mês? Não, mas quando você olhar um ano depois, você vai ver a diferença. Além disso, talvez ele não vá dar aulas, mas ele pode conduzir um treinamento interno. A gente vê alguns movimentos no Brasil, em diferentes empresas, que são bem interessantes. No próprio programa de liderança, às vezes ele tem um conhecimento específico que precisa ser abordado, por exemplo, um curso de Excel voltado aos líderes, e o cara é o expert em Excel na empresa. Por que não conduzir esse módulo? Ou se não, alguém que tem um conhecimento amplo, especializado em matemática financeira, e você quer fazer com que boa parte dos colaboradores também entendam aquilo que é básico, e esse líder é indicado para esse treinamento, ele vai conduzir, isso ajuda demais na formação dessa pessoa e na consolidação de competências que são importantes. E depois de implementar todo esse movimento de estímulo aos líderes para que também atuem como professores, vai ficar uma coisa que é muito gratificante. As pessoas, anos depois, vão te agradecer.
Nossa, que bom que você me recomendou dar aulas lá atrás, como isso mudou minha vida, como isso mudou minha visão de mundo. Então, a gente não pode esquecer, né? O PDL é um microcosmo dentro da companhia, sim, mas com efeitos bastante duradouros, especialmente quando você convida os líderes da companhia a fazerem coisas fora do trabalho que mudam o jeito dele encarar a vida, de encarar a carreira, de encarar o próprio papel dele na sociedade.